Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e profissional da elaboração de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contos de fada do Brasil. Isso mesmo que você ouviu, são contos de fada à brasileira, que a gente acabou chamando aí de contos à brasileira, e é uma novidade aqui no Grupo Spolidori de Educação, que tem surgido já vários efeitos positivos aí na sala de aula, mesmo com pouco tempo que a gente lançou esse projeto. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Contos à Brasileira. Vou colocar aqui, a gente já retorna. O Contos à Brasileira, gente, é um projeto que nós temos, que eu já vou explicar um pouquinho mais. Mas hoje a gente vai falar especificamente do conto Os Três Queixadas e o Lobo Guará, né? E daí só por aí você já percebe que a gente está utilizando aí a fauna brasileira para poder trazer esse conto de fada para a sala de aula de vocês. Por que a brasileira? Os contos de fada clássicos, eles têm origem na Europa, então eles têm uma parte cultural muito forte europeia, trazendo aí toda a questão de mitos celtas, então a gente tem negócio de fada, de bruxa, tem alguns elementos mágicos que são típicos ali da Idade Média da Europa, que é quando os contos foram criados. A pergunta que nós nos fizemos aqui é: e se esses contos eles tivessem sido criados no Brasil? Porque o Brasil, ele é um país aí de dimensões continentais. Então a gente tem várias realidades que super cabem, super se adequam a várias questões dos contos de fada. Então, se ele tivesse acontecido aqui no Brasil, quem seriam os personagens? Como que esses personagens se desenvolveriam dentro daquela mesma história que foi criada na Europa? Então, é todo um universo novo que traz não apenas a cultura brasileira, mas bastante informação raiz do Brasil mesmo. Então, a gente entra até numa questão aí folclórica de regionalismo, esse tipo de coisa, dentro de costumes locais. Nós desenvolvemos por enquanto duas histórias completas, né? A gente tem outras aí, já a história, mas sem os adereços, no caso, né? Nós temos Os Três Queixadas e o Lobo Guará, que é o tema deste vídeo de hoje. E nós temos A Moça Bonita e o Calango e a Moça Bonita. Os Três Queixadas e o Lobo Guará, ele vai imitar a história dos três porquinhos, só que num outro ambiente, que eu já vou explicar para vocês. E A Moça Bonita e o Calango é a história da Bela e a Fera, contada ali com toda a tradição nordestina, inclusive em formato de texto cordel. Então, a gente tem aí bastante novidade, não apenas no gênero conto de fada, mas a gente consegue introduzir ali a raiz brasileira dentro. Então, o que traz esse diferencial no nosso projeto. Sem contar, né, as ilustrações maravilhosas aí do Vite, que trazem todo um elemento novo, né, aquela parte visual que falta, às vezes, em algumas atividades que a gente vê por aí, né? Os Três Queixadas e o Lobo Guará, ele vem em duas versões no site da loja, tá? Ele vem na versão fase de alfabetização e na versão de quartos e quintos anos. A fase de alfabetização, ela vai ser adequada a primeiros anos com auxílio do professor e a segundos e terceiros anos, aí mais autonomamente. Então, segundo ano com um pouquinho mais de auxílio ainda, né? Mas já fazendo algumas atividades autônomas. E o terceiro ano, que é a finalização, ali, fase final dessa alfabetização inicial, já um pouco mais de autonomia. E o quartos e quintos anos vai trazer questões aí referentes a essa série. Então, ele está bem completo. E eu vou mostrar algumas páginas dos dois volumes para vocês. Uma coisa interessante é que esse material ele pode ser usado aí por mais de um mês, porque tanto o de alfabetização quanto o quartos e quinto anos, eles têm mais de 30 páginas. O de alfabetização, além de ter mais de 30 páginas, ele tem um álbum de descobertas, que as palavras um pouquinho mais difíceis, não que elas sejam difíceis, mas elas não são do repertório
do aluno, a gente traz que nem poluição. Ele já ouviu falar, mas será que ele sabe exatamente o que que é? Então, no álbum das descobertas vai ser explorado isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas particularidades do material. A gente começa aí com de alfabetização, né? Os Três Queixadas e o Lobo-Guará, o tema deles, tanto no material de alfabetização quanto dos maiores, a localidade é o Pantanal, então a gente tem aí uma questão do centro-oeste, né, muito forte, da questão da vegetação, do tipo de coisas que você encontra lá. Até o lobo-guará, gente, que é o vilão, ele tem uma madeireira ilegal. E daí ele quer muito que as pessoas, as pessoas ou os animais não tenham casa, porque ele quer vender um condomínio feito com essa madeireira ilegal, né? O produto, a matéria-prima das casas feitas com isso. A história é que tem uma queimada ali no Pantanal, muitos animais perdem suas casas, e daí eles se unem numa cooperativa para poder, olha toda a riqueza, né, do projeto, numa cooperativa para poder fazer novas casas. E daí eles pensam casa do quê? E daí na cooperativa sai essa ideia de fazer então casas de materiais recicláveis, sendo que cada porquinho faz sua casa com um material diferente. E daí segue a história dos três porquinhos, que até no final a gente faz uma comparação da história clássica com a história brasileira, dentro aí das 30 e poucas páginas. Se passa no Pantanal, a gente trata também do tema de reciclagem, né? Como eu falei aí, tem a questão das casinhas. Nós temos vários gêneros textuais conforme o material é passado, né? Então a gente fala sobre jornal, fala sobre cartaz de venda, fala sobre texto informativo, sobre bilhete, sobre MSN, não, tipo WhatsApp, né? Mensagem de WhatsApp, aí, as mensagens rápidas, instantâneas. Então, tudo isso é tratado durante os eventos. E ele é um material interdisciplinar. Então, significa que ele não é apenas de língua portuguesa, ele vai trazer também matemática e geografia, principalmente, e vai ter alguns relances de ciências aí dentro do material. Além de ter mais de 30 páginas, ele é baseado na BNCC, então vai ter todos os objetivos, né, os códigos alfanuméricos do documento nas próprias atividades, o que enriquece ainda mais esse recurso pedagógico. Aqui algumas páginas do material de alfabetização. Lembra que eu falei que a gente tem o álbum das descobertas? Então, vejam que aqui tem a palavra Pantanal nessa primeira página, e está puxando aqui um livrinho com uma lupa. Então, quando eu puxo esse livrinho com uma lupa, quer dizer que essa página aqui, essa palavra, ela estará no álbum das descobertas, que é um documento, um arquivo à parte, né? A gente tem um formato de atividades bem legais, né? A gente tem as atividades, não tem todas aqui, elas não estão na sequência, para evitar a pirataria aí, os copistas, né, os picaretas da internet. E o que eu quis colocar aqui para vocês, eu escolhi a dedo essas páginas, porque no rodapé, vejam que a gente tem um livrinho aberto e uma linha do tempo. Porque na primeira página, né, faz parte dos materiais do início da história. Então, eu consigo localizar a criança em que parte da história que está. Na do meio que eu escolhi, tem a parte do meio da história. E a gente tem a finalização, que é quando termina aí, no caso, a história, né? Porque ela é contada em capítulos. Veja que tem um pedacinho da história, porque é de acordo com a faixa etária, né? E daí já vem as atividades baseadas naquilo, com os objetivos, como eu falei para vocês. Tudo feito aí num formato visual que atrai a criança, além de atrair, ela ensina, porque é um formato feito com engenharia pedagógica, então e arquitetura de informação, então fala, isso vai aqui porque o olho da criança vai ver isso primeiro. Isso vai aqui porque eu tenho um sinalizador que vai trazer o foco da atenção da criança, então tem toda uma estrutura por trás. As atividades que eu escolhi é um texto informativo aqui em forma de prancheta, né, que é sobre os queixadas, né, o animal queixada, para a criança conhecer um pouquinho mais. A gente tem a segunda atividade que eu escolhi, que é sobre probabilidade. Aliás, ela é bem legal, porque
Seguido dessa atividade, tem uma atividade dos fósforos, porque uma das estratégias do lobo é queimar a casa, né? E daí a gente tem a questão de agrupamento de dezena, é bem legal, assim, bem completo mesmo. Por isso que eu falei que dá mais de um mês para você utilizar esse material em sala de aula. E a gente tem esse terceiro que vai fazer a comparação dos 3 porquinhos com os 3 queixadas e o lobo-guará, usando um mapa mental do tipo diagrama de Venn, que eu ensino lá no meu curso sobre mapas mentais, né? Para o professor poder aplicar melhor esses mapas. No caso aqui, a criança recorta em outra página os anexos, que a gente tem área de anexos, e vai colar aqui as imagens, né, que dizem, informações que dizem respeito separadamente às histórias e o que tem em comum entre elas. Então, fica bastante completo, como vocês podem ver. E agora eu vou apresentar para vocês as páginas do mesmo título, só que para crianças de quarto e quinto ano. Vocês vão ver como a história ela muda, né? Eu peguei a primeira página para vocês verem que tem um tanto maior do texto e a linguagem da história é diferente. Para primeiro, segundo e terceiro ano foi adaptada, né? Então ela foi resumida e foram colocadas palavras mais fáceis aí de vocabulário para poder contribuir com a faixa etária. No quarto e quinto ano, lá, coloquei até uma setinha. A gente tem um texto mais robusto, então é um texto bem mais longo. Não está inteiro aqui, ele é feito em capítulos também. E nós vamos ter um outro formato, porque as crianças já estão em outra faixa etária, outro estágio de Piaget, outras necessidades, praticamente. Então, a gente tem atividades aí, no caso, de texto, mas utilizando já também a geografia, né? Então, vejam que aqui eu tenho uma atividade sobre verão e inverno, que vai trazer a questão de calendário para as crianças maiores, né? Toda essa questão de estações do ano. Nós temos a questão de siglas dos estados, que as crianças vão colocar aqui nas etiquetinhas. E daí essa atividade continua com o mapa do Brasil, com regiões ali, como que é o clima em cada região e esse tipo de coisa. A criança vai identificar a região dela, então é bastante completo mesmo. E eu peguei um de gráfico, né? E daí a gente tem ali uma reorganização, sendo que preenche o gráfico dos animais, de acordo com os pesos, ordenando da forma decrescente. E daí várias coisas são trabalhadas. A gente tem operações matemáticas, nós temos questão aí de até em quantas vezes que eles poderiam pagar a casa que o lobo vai fazer na madeireira. Então, é bastante aí requintado esse projeto, né? Chega a ser até requintado. Além desses materiais, eu tenho uma coisa muito legal para falar ainda no final, que vai interessar aí quem se interessa em trabalhar para o Grupo Expolidora de Educação. A gente ainda tem 2 extras. A gente tem o jogo da forca, que ele é feito de um formato diferente, vejam que tem fichas de animais. Lá explica como que é feito, tem as instruções do professor. E a gente tem um outro material, o jogo do mico e da memória. São 2 jogos um pouco mais curtos aí, com menos peças, mas que vão contribuir também para a aprendizagem. Esse material, gente, ele está dentro do nosso projeto de estágio remunerado para as pessoas que fazem o curso de elaboração de material didático. Então, eu tenho 2 informações importantes sobre os links que estão abaixo do vídeo. Nós vamos ter um link com o material do Queixada, caso você se interesse em utilizar esse precioso recurso em sua sala de aula. Nesse caso, se você comprar no nosso lançamento, que é somente em agosto de 2022, ele está num preço promocional, o material principal, então corre lá. Não deixa para depois, não. E a outra informação é que eu vou deixar também, não é um link, né? Mas é o contato da Cirlei, porque se você se interessar em fazer o curso de elaboração de material didático e ter a oportunidade de participar não apenas do estágio remunerado, mas a chance de poder ser um colaborador da loja virtual ou até mesmo um novo empresário em outro tipo de negócio, parte do grupo Expolidora de Educação, mas com outro nicho de negócio dentro da educação, entre em contato com a Cirlei.
O curso de elaboração, ele é anual, então a turma 2022 ela está em andamento. Somente teremos vagas para a turma 2023, mas nós já estamos com uma lista de pessoas, então corre muito, porque senão você pode perder a sua oportunidade, né? E a gente nunca deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Muito sucesso no projeto e lembrando, se você for bem criativo, ainda dá para usar ao final da sequenciada, você pode montar uma sala temática com as crianças da história. Então, você pode, conforme a história vai indo, você pode fazer maquete, pode fazer elementos que vão levar essa sala temática e daí pode passar isso para as outras turmas, pode fazer teatrinho, dá para fazer uma porção de coisas legais aí com a criatividade pedagógica. Até o próximo vídeo e boa aula para você!